Olá, bem-vindos ao nosso programa Diálogos com a Construção, que está indo ao ar de 15 em 15 dias com temas extremamente relevantes no nosso setor imobiliário, construção civil, onde a gente discute tendências de mercado, os grandes desafios de falta de mão de obra que estamos vivendo, industrialização da construção, sustentabilidade, ESG, transformação digital, enfim. O que temos que enfrentar e fazer para construir um setor sólido, que gere emprego, que gere renda e gere valor para a sociedade. Hoje, no nosso episódio muito especial, vamos discutir desafios de construção. Onde que está pegando, né? E para discutir esse assunto dos desafios e as estratégias que vêm sendo utilizadas pelas empresas, está aqui comigo meu amigo Fábio Barros, diretor de construção da Tegra, uma das empresas mais relevantes do setor imobiliário. Fabião, beleza? Tudo bem, tudo bom, Bob. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui conversando contigo, batendo papo, aprendendo, dando ideias, ensinando às vezes. Obrigado pelo convite. Beleza. Então, Fabião, que eu gostaria de começar? Para quem está nos assistindo, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sua carreira, né, Fábio? De onde vem? Qual foi a jornada até chegar a diretor de uma das maiores empresas incorporadoras e consultoras do Brasil? Por favor, quem é Fábio? Então vamos lá. O Fábio é um cara simples, Bob. Não, tudo começou com uma escolha errada, né, na minha carreira. Meu pai sempre insistiu para que eu não fizesse colegial normal, para que eu fizesse um curso técnico. Opa! E não importa qual curso técnico. Se ele faltasse, eu deveria ter uma profissão. Interessante. E assim eu fiz. Escolhi, nos idos de 91, um curso de eletrônica na Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas. Caramba, eletrônica! Eletrônica. Esse seu passado eu não conhecia? Exato. E o caso é que eu não gostei da eletrônica, né? E no momento que a eletrônica no Brasil estava bombando, que a gente começava ali com as redes de telefonia móvel, etc. e tal, o fato é que eu não me dei bem com os microprocessadores e com o minimalismo que a eletrônica trazia, né? E decidi mudar minha carreira, terminei o curso, fiz o vestibular no Mackenzie para engenharia civil. E mudei radicalmente a escala dos problemas no sentido do micro para o macro. Literal das coisas, é verdade. E ali, entrei no Mackenzie em 95, eu me formei no ano 2000. À época, o nosso mercado era um pouquinho diferente do que a gente tem hoje em número de canteiros e estrutura do negócio, riscos, etc. A gente tinha grandes companhias aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, enfim, mas o número de canteiros era menor, né? Sem dúvida. Então, me formei em 2000, fiz estágio em empresas relevantes desse nosso setor, que tinham um viés muito importante ali de industrialização, produtividade, já à época. Exato. Né? E comecei como estagiário de obra. Fui estagiário de obra, a carreira clássica, né? Virei gerente de obra, toquei obras, e depois virei gerente geral de obras, depois superintendente de engenharia, que era um cargo entre o GGO e a diretoria, e por fim, diretor de construção. Né? Tá. É uma carreira desafiadora. Aí passando por várias empresas. Passei nesse processo. Não muitas. Bob, na minha carreira toda, passei por 4 empresas. Eu me lembro, agora você está me falando, eu me lembro lá na década de... Já era 2000? Ou era ainda... Você formou 2000. Me formei que em 2000. nós estivemos juntos nos programas de qualidade que o CTE fazia no Sinduscom.
não era? Era verdade. Você era de uma outra empresa na época, eu me lembro, lá atrás. Era uma empresa familiar, eu fiquei lá por 6 anos, era a empresa do meu pai e do meu tio. Tá certo, e você, à época, criou o PBQPH faseado, né? Acho que era o governo Fernando Henrique, se eu não me engano. Nível D, nível C, nível B e nível A. Exatamente. O método do esquartejador para a gestão da qualidade. E que foi fundamental à época, porque a gente não tinha de forma estruturada. Isso, eu lembro. E vocês criaram um pacote ali que estruturava os procedimentos todos, que é base para o que a gente faz até hoje. Procedimento de execução de serviço, as famosas FVS, etc. Era um grupo de empresas, tá certo? E a gente seguiu até o final, depois gericou a empresa, aproveitou o crédito associativo, etc. e tal. Foi fundamental essa organização à época, mas sim, já faz uns 20, quase 4 anos. E você sabe que foi tão legal, agora que a gente está falando dessa experiência, que nós começamos em São Paulo, com os grupos de empresas, que você participou de uma. Aí migramos para o Rio de Janeiro, fomos para Minas, fomos para o Sul. De repente, nós estávamos em 17 estados com o programa de gestão da qualidade evolutivo, focado no PBQPH, e depois a empresa migrava para a ISO 9000. Exatamente. Aí depois somando isso tudo, nós atingimos, em gestão da qualidade, certificação PBQPH, mais de 1.700 empresas no Brasil inteiro. Foi uma mudança, esse movimento foi uma mudança extremamente significativa para o setor. Muito. Porque veio com as construtoras começaram a exigir qualidade de projetistas, de fabricantes, de empreiteiros, e a gente criou um ecossistema, um movimento pró-qualidade muito legal. Que foi a fundação, assim, se me permite colocar, da estrutura toda que a gente tem hoje, de procedimentos. Isso. É o primeiro passo para conseguir evoluir. Exatamente. Industrialização, produtividade. Isso. É o que a gente diz aqui. Hoje eu digo assim, a primeira jornada é a jornada de gestão, qualidade, perfeito, prazo, controle de prazo, de custo, qualidade. Essa é a primeira. E processos. Você tem que organizar isso aqui. Não adianta você agora vou para o SG, industrialização. Se você não tem essa base estruturada, não adianta. Exatamente. Você não consegue isso aí. uma estrutura organizada para as coisas evoluírem. Legal. Ô Fábio, me diga uma coisa. Fale um pouco sobre a Tegra. Fábio a gente já conheceu aqui, figuraça aqui. Carreira. Você que está assistindo aí, se está ainda no estágio de obras, tem a perspectiva de chegar a diretor. Por que não? E certamente chegará. Estamos precisando de bons engenheiros olha aí, para tocar o Brasil adiante. O Brasil tem muito por fazer ainda. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Tegra. A Tegra, a gente sabe que é do grupo Brookfield, né? Exato. Mudou de nome, acho que há uns 8 anos atrás, 7 anos, eu não me lembro. Mas eu queria que você falasse um pouco qual o foco da Tegra, segmento de atuação, onde é que está no Brasil, que regiões, só para a gente contextualizar, para depois a gente conseguir entrar em detalhes de estratégias e desafios que você está encontrando na execução de obras. Ok, bom, bem, a Tegra, você já comentou, é uma empresa que pertence ao grupo canadense Brookfield, atua no Brasil há 45 anos, já teve outros nomes, era Brookfield e mudamos para a Tegra. Atuamos no mercado de médio e alto padrão, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. A gente tem volume de canteiros entre 20 e 25 canteiros, lançamentos entre 2 bi e 2,5 bi, entregando também um volume considerável aí, proporcional aos lançamentos que a gente tem. Um pouquinho de história, a gente tem aí 106 mil imóveis desenvolvidos ao longo dos 45 anos de história. Caramba! Mais de 26 milhões de metros quadrados entregues aí ao longo dessa jornada. É uma empresa que tem mais de 1.000 colaboradores, contando 1.000 colaboradores próprios, contando com força de vendas, a turma de obra, a turma do escritório. E é assim que a gente atua, Bob. Legal. Segmento de médio, habitacional, médio alto, ou você entra no comercial também? Médio, médio alto. Comercial a gente não está atuando. Já atuou no passado. Residencial, tá. Hoje o foco é... Residencial, médio, médio alto. Minha Casa Minha Vida não, médio, médio alto. Não, Minha Casa Minha Vida não atuamos. Legal. Bom, ótimo. São Paulo, Rio, Campinas. Campinas, ótimo. Porque também houve já uma atuação da Tegra. Eu me lembro que você tinha uma presença muito forte no centro-oeste ali, perfeito, né? Perfeito. Goiânia, até uma empresa que foi adquirida por... Exatamente. Tegra, bacana. Exatamente. Mas hoje a gente concentrou
o foco em Rio, São Paulo e Campinas. Beleza. Ô Fábio, de forma geral, você como diretor de construção, quantos canteiros de obra você tem hoje em funcionamento? A gente tem 18 canteiros. 18 18 rodando. Esse ano vai ser um ano forte de entregas. Vou entregar 14 empreendimentos. Opa! 3.600 apartamentos e assim a gente vai. Tá. Olhando como um todo, assim, você como diretor, quais os principais desafios que você vem enfrentando para construir? Construir está difícil, nós sabemos hoje. É um jogo duro. O jogo é duro, tem uma série, mas eu quero assim, globalmente, assim, os desafios principais que eu estou enfrentando, enxergo, são esses, eu queria depois aprofundar em cada um deles. Tá bom, Bobi. O que a gente enxerga como desafios importantes na Tegra, né? O primeiro deles é nível de produtividade. Ótimo. Vamos falar bastante sobre ele. É baixo, ou na construção geral é baixo, e você está preocupado com isso? Exatamente. Seja pelas características culturais da construção que a gente tem aqui, construção reticulada, alvenaria, argamassas na fachada ainda, etc. Tá. Que impedem que o nível de produtividade... Impedem não, que deixa o desafio maior quando a gente fala de produtividade. Né? No segundo ponto, a gente tem o desafio de mão de obra. Mão de obra. A atração de mão de obra em todos os níveis. Uhum. Então, estou falando de engenheiros entrantes, de profissionais de campo também entrantes. Mas é escassez ou é qualificação? Ou ambos? Eu acho que nós temos os dois problemas. Tá. No nível de engenharia, a gente precisa dar um upgrade na qualificação ou na formação. Uhum. Né? Os engenheiros vêm com um gapzinho de formação, principalmente ali para a gestão do cotidiano de uma empresa que constrói. Tá. Né? E escassez, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai para frente ali operacional, Sim. sem dúvida. Tá. Entendi. Então, de forma de produtividade, você enxerga com escassez e qualificação de mão de obra os principais desafios, né? Os principais desafios hoje, acho que sim. A gente enfrentou na pandemia lá as questões todas mercadológicas, peças que vinham, mas foi algo pontual ali, superado. Acho superado, né? O mercado de fornecedores se reestruturou e eu não vejo hoje um problema nesse sentido tão crítico quanto foi na pandemia, por tudo que a gente viveu. Tá. Vamos aprofundar um pouco na questão da mão de obra. Eu acho que é uma dor sua e pelas todas as conversas que nós temos tido, os relacionamentos, é uma dor, acho que de todos os diretores de construção hoje, né? Então, só para a gente separar, vamos pegar engenheiros e arquitetos. Uhum. Você falou, a gente precisa dar um upgrade um up na formação dessa galera, na capacitação. Que ações a Tegra tem nesse sentido? Legal. Né? Tem uma academia de capacitação, uma universidade corporativa, tem trilhas de conhecimento. Só rapidamente para a gente focar o que vocês vêm fazendo nessa linha. Para frente da engenharia, sim, a gente tem um programa robusto de estágio. São 2 anos onde o estagiário entra na companhia. O primeiro ano ele fica focado em conhecer todas as tarefas. Ele trabalha na obra, mas tem cursos específicos em planejamento, segurança, aprovação, conhece bem como o negócio funciona. Esse é o primeiro ano. Uhum. E no final do primeiro ano ele apresenta um painel, né, que tem 3 temas principais: segurança, ESG e produtividade. Ah, tá. Ele tem que apresentar um trabalho. Ele apresenta um painel e é a primeira seleção que ele passa. No segundo ano, ele tem um forte treinamento de gestão e também treinamentos técnicos, complementando a formação que teve na universidade. Aí, quando eu falo em treinamentos técnicos, a gente vem desenvolvendo também via Universidade CTE. UniCTE. A gamificação dos processos, estamos começando a entender melhor como isso funciona, mas a ideia aqui é que, ao cabo do segundo ano, o nosso estagiário esteja preparado para já assumir uma obra legal. de menor porte, enfim.
E é assim que a gente entende que faz essa complementação curricular. Perfeito. E depois ele formado, aí você tem capacitações específicas para ele ir navegando, para depois chegar a um coordenador de obra, exatamente, a um gerente de obra, um GGO e Na tal. Tegra Estrutura, após esses 2 anos de formação, no último ano ele apresenta, no último ano do programa de estágio, ele apresenta um novo trabalho, se fosse um trabalho de graduação. Isso. A gente chama PGC, que é o Plano de Gestão da Construção, onde ele pega um empreendimento que a gente já fez e ele reestuda aquele empreendimento todo nos quesitos de logística, SG, safety, custos e etc. Então os seus engenheiros vêm desse processo de desenvolvimento do estagiário de capacitação e já vai para a obra. Vai para a obra como trainee. Como trainee, não, mas eu digo assim, o nascedouro vem daí, você está formando do estágio, você forma o engenheiro. Hoje 90% dos nossos engenheiros vieram do programa de formação. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Os nossos GGOs também no outro nível, então bacana. Essa escadinha tem funcionado legal. Depois ele vai para o cargo de trainee, fica ali mais um ano, depende do desempenho até menos, aí já assume uma obra como coordenador ou gerente de obra. O legal disso é que a gente consegue implementar uma cultura, um mindset muito alinhado com o que a companhia deseja. Show. Então, bacana. A gente tem conseguido sucesso nesse sentido. Nesse programa. Ô Fábio, vamos para a mão de obra operacional. Vamos lá. O que a gente escuta? Há uma escassez, há um envelhecimento da mão de obra, idade média 42 anos, de quem tá. O jovem não está sendo atraído para o canteiro, ele prefere ir para o iFood, entregar, ou seja, estamos numa situação. E tem uma outra questão, essa mão de obra, em geral, depois eu quero perguntar das suas estratégias de internalizar, você diz, mas em geral está na mão do empreiteiro. Sim. Que é um elo da cadeia produtiva que tem dificuldades de gestão, de como medir produtividade, de como capacitar o seu pessoal. Como que você vê e como é que você vem trabalhando? Eu sei que você apoia muito o empreiteiro, desafia o empreiteiro, né? A progredir, a ajudá-lo. Eu quero que você fale um pouco como é que você vê mão de obra operacional. Podemos ter um plano de carreira para essa turma? Como é que a gente tira esse cara do iFood e traz para o nosso canteiro? Do iFood, como é que a gente traz o jovem para dentro do jogo, tá certo? E desenvolve esse cara. E como é que a gente ajuda os empreiteiros em melhorar a gestão e competitividade deles? Essa é uma excelente pergunta, Bob. O que a gente entende, a questão da competição por mão de obra mais jovem, ou seja, iFood ou Uber ou qualquer outra plataforma de serviços, no final nos traz uma grande oportunidade. Né? Por quê? Porque o setor, eu vou usar a palavra de um colega nosso do fundo das Construtex, estive com eles semana passada, e ele me abriu a cabeça também nesse assunto, que assim, o setor de construção civil, ele não tem um sex appeal para chamar ou atrair os jovens entrantes. Sim. O que eu quero dizer com isso, né? Mais do que nunca, com essa competição pela mão de obra, a gente vai ter menos pessoas dispostas a fazer trabalhos extremamente braçais. Sim. Né? Então aí a gente vai começar a ter que incrementar o nível de produtividade nos nossos canteiros. E industrialização, né? E depois industrialização, Sim. evidentemente. O perfil, na nossa visão, ele vai mudar de uma mão de obra menos braçal, evidentemente que a gente tem ainda serviços bastante braçais, mas para um perfil mais de montagem, por assim dizer. Perfeito. Né? Evidente que na estrutura de concreto você ainda vai ter a carpintaria, que é um serviço mais braçal, mas ainda assim a gente consegue dispor de investimento e equipamento que ajude o operário, o carpinteiro, a ter uma atividade um pouco menos braçal. Perfeito. E mais produtiva, e mais industrializada.
né? Entendi. Sobre os subempreiteiros, e esse ponto é muito importante que você está citando, Bob, a gente tem uma visão, eu acredito piamente nisso, a gente não vai ver e encontrar as grandes empreiteiras que a gente encontrava num passado não muito distante. Uhum. Então, nós conhecemos empreiteiros que tinham 3 mil carpinteiros, Sim. 4 mil carpinteiros, empresas de fachada com outros tantos, etc. E a estrutura para gerir essa empresa, que são empresas grandes, Sim. é uma estrutura pesada. Pesada. Né? Exige gestão apurada, né? Apurada, seja de sistema de gestão de qualidade, Sim. gestão contábil, gestão financeira, Sim. um planejamento estratégico, business plan, chama do jeito que quiser, continuidade para essa turma toda. Uhum. Então, eu acho que a gente vai observar agora uma migração para empresas com menos funcionários, Uhum. com alta produtividade. Tá. E aí, falando no estruturar, ajudar, coordenar, eu acho que os grandes players do mercado vão ter um papel fundamental Que ótimo. nessa organização. Você diz um papel de orientação, de capacitação, de qual seria esse papel? Você tem já o papel como contratante. Agora, às vezes, né, hoje não, já a cabeça está mais no passado, mas o problema não é meu, é dele. É seu, porque ele que está fazendo, a sua obra. O problema é sempre nosso. Eu acho que a ajuda e a capacitação para o empreiteiro ela é ampla. Né? Eu acho que nosso setor e empresas organizadas conseguem dar o apoio, ou no mínimo orientação, na gestão empresarial. Essa é uma primeira frente. Interessante. Na segunda frente, que é a capacitação ou atração de mão de obra via empreiteiros, nós também vamos conseguir ajudar. Uhum. Né? A gente vai conversar bastante sobre isso, mas se a gente conseguir criar, eu estive conversando com um dos nossos empreiteiros de estrutura na semana passada, um formato, inclusive a gente vai fazer esse modelo, onde você contrate ajudantes, né? Que tenham um plano de carreira estruturado e atraente, sob todo ponto de vista, de formação. Que ele saiba onde ele pode chegar. Onde ele pode chegar, exatamente. Isso. E é nesse ponto o potencial que ele tem de crescimento, seja ele na frente de carpintaria, pedreiro, encanador, etc. O potencial que um ajudante de obra tem de crescimento, ele é maior do que o potencial do crescimento de quem está concorrendo mão de obra com a gente. É mais atrativo do que o iFood. O iFood ele vai lá, ele vai ficar naquilo e não vai sair daquilo. Aqui a gente tem a possibilidade dele sair ganhando R$2.000 e chegar a 8, 10 mil. 8, 10 mil reais, aí depende, obviamente, aí volta no assunto produtividade e industrialização e investimento em equipamentos, que é o que vai nortear no nosso modo de ver daqui para frente a situação toda. Né? Aí, quanto ao plano de carreira, para esses funcionários entrantes, a gente também vai ter que fazer uma estruturação do que seria uma carreira, por exemplo, de um carpinteiro. Sim. Né? Acreditar que a gente vai colocar um ajudante num canteiro nosso, que ele vai aguardar lá 2 anos para um dia virar um carpinteiro, ganhando esse volume de dinheiro, eu acho que a sociedade, os jovens estão mais ansiosos. Então, quando a gente fala de plano de carreira, eu vou dar um exemplo aqui, está me ocorrendo agora. Então, um ajudante entra, ele vai aprender a ler projeto e marcar gastalho. Esse é um primeiro passo que vai habilitar ele para ser, sei lá, meio oficial. E depois ele consegue travar pilares, vigas, etc. Bom, ele já dá mais um passo. Depois ele aí sim consegue fazer a forma, conferir, participar da concretagem. Está habilitado para aí sim se tornar um carpinteiro. Chegou. Desenhou a trilha mais ou menos isso. A jornada de trilha de conhecimento dele. E eu acho que os tutores para que isso aconteça, outro dia tive eu gosto muito quando visito a obra, conversar com quem está operando. Eu tive com 2 pedreiros numa obra nossa na Vila Nova, pedreiros de alto rendimento, entre 55 e 60 metros quadrados de alvenaria
por dia. Caramba. São 2 primos, né? Então, quando você olha na prática o cara trabalhando, esses são os grandes professores práticos do negócio. Então, de alguma forma, a gente vai ter que aproximar os entrantes dos profissionais de alto rendimento. Dos professores. Dos professores, exatamente. E os professores é que vão ter a expertise de ensinar. De observar se aprende. Né? Eu fiquei observando o cara trabalhar, e isso a gente não vai conseguir fazer numa sala de aula. Sim. Isso vale para todos os profissionais. Então, acho que o desenho, nesse nível legal. de capacitação... Bacana. Aí não importa o tamanho da empresa, eu acho que a gente tem que ofertar esse pacote, se a gente pode dizer que é um pacote, tanto de organização empresarial, quanto do programa de formação, e disponibilizar para os nossos contratados. Eu acho que é uma saída, Bob. Eu acho que você está levantando uma questão que eu acho que até nós poderíamos ter uma ação setorial. Perfeito. Nesse sentido, envolvendo atores como o Sebrae, em gestão, como o Senai, em formação de mão de obra. A gente tem que aproximar mais os diretores, as empresas, os principais players, essas entidades como o Senai e o Sebrae, e montar um programa efetivamente para impactar. Porque nós temos que sair disso. Se nós não criarmos isso, nós vamos sofrer. Exatamente. Se a mão de obra de hoje é 42 anos médio, daqui a 10 anos, 52. O cara já não aguenta mais. Eu não aguento. Né? Tanto desafio, né, de pesado. Fábio, você comentou muito a questão da produtividade. Produtividade é a questão central, ele tem que ser mais produtivo. No futuro, né, teremos empresas menores, empreiteiros menores, mas com alta produtividade. Eu queria fazer uma conversa sobre produtividade, industrialização, não é? E inovação. Como é que você vê essa jornada? Né? Legal, Bob. Então vamos lá, produtividade. Qual é a pegada e como é que a gente migra para industrialização e inovação? Contribuição delas para o aumento da produtividade. Maravilha. Antes de falar de produtividade, eu vou falar de mindset. Tá. Sobre todos esses pontos. A gente fala de inovação, industrialização e produtividade. Esse é um mindset que tem que estar na veia de toda a linha de gestão da companhia, dos diretores aos gerentes de obra. Muito bom. Então, produtividade, Bob, é assim, a minha recomendação forte é que as companhias entendam e meçam o nível de produtividade das tarefas, sejam executadas por empreiteiro ou sejam executadas por equipes próprias. Da própria empresa, perfeito. Porque eu estou falando tudo isso, vou exemplificar, com o exemplo fica mais fácil. Nós começamos uma tarefa de medição de produtividade, vou dar o exemplo da estrutura, e nós chegamos em um dos nossos projetos que os carpinteiros aplicavam 29 metros cúbicos de concreto por mês, cada carpinteiro. Tá. Mesmo empreiteiro. E num outro projeto, contemporâneo, executado paralelamente, eles produziam 38 metros cúbicos. Esse é o primeiro ponto. Tá. Medir produtividade. O segundo ponto é entender os efeitos que os projetos, por exemplo, os equipamentos, causam no nível de produtividade. Tá. Então, nesse caso da estrutura, a gente entendeu que um projeto era muito reticulado, o outro menos reticulado. Né? Então, a gente quebrou o paradigma, por exemplo, das espessuras médias. Tá. A gente tornou as nossas lajes um pouquinho mais espessas, porém menos reticuladas. Menos reticuladas que gera uma construtibilidade. Melhor. Uma facilidade de execução. Na ponta, a gente vai ter menos carpinteiros. Sim. Produzindo mais. Perfeito. Né? Mais com menos. Esse foi o efeito que a gente detectou. Então, o nível de produtividade hoje em estruturas menos reticuladas, a gente chega entre 55, 60 e 65 metros cúbicos por carpinteiro. Aí, quando você toma a decisão de tornar uma laje mais plana, você começa a entender que existem soluções melhores do que a que você já estava tomando. Por exemplo,
lajes protendidas, Tá. cubetas protendidas, né? Tá. Porque eu estou falando... E já começa a te empurrar para a industrialização. Exatamente, por isso que Uhum. é um caminho. Mas se você não consegue aferir o nível de produtividade seu ou do empreiteiro, fica mais difícil tomar as decisões Sobre o que industrializar. sobre o que industrializar perfeitamente. Ótimo. E depois da industrialização, sobre o que procurar de inovação. Perfeito. Eu acho que o primeiro... Aí é o trio aqui, né? É o trio aí. Produtividade, eficiência, industrialização e inovação. Exatamente. O primeiro passo é medir produtividade. Perfeito. Depois entender o que está acontecendo. Depois decidir por soluções mais industriais. Vou dar outro exemplo. Fachadas pré-moldadas, sejam elas as leves, sejam elas as pesadas. Ou seja, por uma imposição de norma de bombeiro, que é a nossa famosa viga aqui de compartimentação em São Paulo, ou sejam projetos que tenham lá floreiras, que vão te remeter a pagamento de faixas por um empreiteiro de fachada altamente improdutivas. Sim. Aí quando você começa a colocar tudo isto na conta, você começa a perceber que o nível de improdutividade vai ser tanto para um mercado que não tem essa mão de obra disponível como tinha no passado, Sim. que a conta ela é muito próxima do sistema pré-moldado. Sim. Obviamente, e não existe bala de prata na minha visão, fala, Sim. pô, o Fábio é um visionário, É. não há bala de prata. Na questão de industrialização, de novo, medir produtividade, tentar acoplar sistemas mais industrializados, que vão aumentar a produtividade e que vão te garantir o custo. Sim. E que o melhor disso tudo vai te evitar o custo que você não consegue calcular. Perfeito. Esse é o ponto. É um raciocínio sistêmico, né? Exato. Não estou comparando a solução que eu tenho aqui, custo por metro quadrado, para cá simplesmente. Eu tenho que olhar o todo e saber, de repente, essa solução, até tete a tete, ela é mais cara, só que ela vai te propiciar um nível de produtividade altíssimo e na conta geral você vai ganhar dinheiro, vai sobrar dinheiro na mesa. Exatamente. Esse raciocínio é fundamental. Você consegue, eu queria que você mostrasse aqui algumas imagens das obras da Tegra sobre industrialização. O que é que vocês vêm implementando? Eu acho que nessa primeira imagem, já todas as nossas obras a gente tem esse sistema hidráulico. São os kits hidráulicos e sistema polvo, que a enfiação já vem pronta de fábrica, né? Kit hidráulico, evidentemente, você fazer alvenaria, rasgar a alvenaria para depois passar a tubulação. Aí depois você vai ter mais um pedreiro de arremates, fazendo arremates, etc. Você evita tudo isso, os testes vêm de fábrica. Esses kits, você já compra o kit hidráulico de um fornecedor seu, já vem prontinho. Já vem prontinho. Já desenhado, já tem já esse que o chassi vem pronto e tem o kit próprio que você coloca guias e montantes e depois acopla nas guias e montantes. É um nível de industrialização menor do que esse que está na foto. Kit polvo. A gente decidiu também 100% em forro, 100% de forro em todas as nossas obras. A gente começou a fazer a conta das sancas vis-à-vis o custo do forro. A gente conseguiu viabilizar e conseguiu, o mais importante, falando de produtividade lá da carpintaria, não misturar elétrica com concreto. Um serviço é fino, outro serviço é mais bruto. Eu estou vendo aqui que você já está chegando no banheiro pronto, né? Sim, Bob, a gente está indo para a segunda obra com os banheiros prontos, né? A gente, em São Paulo, tem aqui as tipologias de estúdio, que basicamente são muito parecidos com hotéis, tá certo? Repetição de banheiros. Então, a gente terminou a primeira obra, foi o Gravura Perdizes, estamos indo para a segunda obra no Tatuapé com os banheiros prontos. São banheiros em steel frame mais leves, a gente tinha banheiros prontos no passado um pouco mais pesados. Sim. Mas aí também, para falar de banheiro pronto, não é só comprar o banheiro pronto, você tem que antes pensar o projeto, pensar a furação, para receber pensar o banheiro a logística, exatamente. Legal. Mas aí no fim do dia, quando você compara, por isso aí volto na importância da medição da produtividade, quando você compara o nível de produtividade do banheiro pronto
e do sistema convencional é imbatível. É imbatível. Que Simplesmente interessante. ele vem pronto. Bem legal o seu raciocínio. Aí nós somos mais na questão da hidráulica, dos sistemas prediais, né? Aí vamos para frente, vamos ver as soluções que você tem para outros componentes. Quer dar uma geral para a gente? Vamos lá. Eu falei no começo que a gente tem aqui questões culturais ainda, ou seja, por preço, etc. A gente ainda usa as fachadas argamassadas, né? Tá. Então, não tem como... a grande maioria dos prédios usam fachadas argamassadas, mas a gente opta, e hoje o normal, a prioridade é usar andaimes multidirecionais para a execução das estruturas e também das fachadas. Tá. A gente, com isso, evita a quebra de fluxo, então a nossa fachada ela sobe com a estrutura, ao invés de esperar terminar a estrutura para depois descer. A gente tem uma obra em Campinas, o Yard, que a gente terminou a fachada com 4 pedreiros. 4 pedreiros. Ao passo, se eu fosse usar o balancinho convencional, eu ia precisar de 18 pedreiros. Olha que legal. Evidentemente, os pedreiros ficam mais tempo na obra, mas produzem mais e ganham mais naquela linha do que eu falei, Sim. que eu acredito que a gente vai ter uma migração para empresas menores. Lajes semiplanas ou as cubetas protendidas conversam com o que eu falei de aumentos de nível de produtividade e carpintaria. Você já comentou. Já comentei. E ali um exemplo de fachada pré-moldada, a gente está indo para o nosso terceiro projeto. Ali é pré-moldada, né? Ali é pré-moldado, está pronto, é o Gravura Perdizes, a gente fez o Gabel e agora o Bem Moema também em pré-moldado. Aí você tem algumas outras soluções também para as paredes, né? Paredes prontas, prontas. Já, internas, né? Vedações internas. Exatamente. Prontas. Vamos ver as imagens ali. Vamos lá. Pode falar. Na linha dos estúdios, a gente fez parceria com a Ambar, compramos as Smart Wall para produção das paredes de vedação em estúdios também a gente tem. Primeiro projeto começamos a medir efetividade e produtividade, está indo muito bem. Aí tem uma linha de produtividade e segurança, que são equipamentos a bateria. A gente evita extensões, principalmente para os serviços de hidráulica e elétrica. Então, legal. A gente tem uma parceria com o Parque da Hilt, enfim, que permite que você tenha bateria, ferramentas a bateria. E aí eu pus uma outra foto ali para provocar mesmo, porque a gente fala de aumento de produtividade, industrialização, etc., mas também existem ferramentas simples, como aquela que é o suporte da argamassadeira para quem está produzindo a cerâmica. Simples de tudo. Sim, simples, né? O empreiteiro nosso criou isso para todos os funcionários dele. 4 rodinhas. Pequenas inovações, né? Pequenas inovações. Uma gavetinha, guarda no final do dia a ferramenta, o projetinho, e não precisa ficar arrastando aquele latão. E ele tem que ser circular, porque para bater argamassa é mais fácil para a turma. Então, a gente vai de soluções mais tecnológicas até soluções mais simples. Como eu falei, não existe uma bala de prata para a questão de industrialização. São pequenas ações que a gente tem que tomar todos os dias. E essa conexão que eu quero fazer, aí, industrialização, aí você tem a inovação lá naquela sua jornada, né? Produtividade, industrialização e inovação. Como é que você vem trabalhando esse programa? Legal. De inovação dentro da Tegra? Tem aí até uma... Sim, a gente tem um programa que chama Tegra Maker, é a nossa estrutura de inovação corporativa, né? Então, em 2022, a gente tinha um Tegra Maker focado na construção e com muitas iniciativas dos próprios colaboradores. E as iniciativas eram spot, umas mais complexas. Então a gente falava de X-Carb e Concreto Spectra numa ponta e falava de um app para garantir uma melhor medição de produtividade, por exemplo. Perfeito. Com ideias de colaboradores. Isso. E a gente percebeu que as iniciativas de inovação elas têm níveis estratégicos diferentes. A gente criou aquela matriz que está ali. Então você tem
soluções táticas, estratégicas que levam tempo, por exemplo, madeira engenheirada, X-Carb, etc. Legal essa matriz, hein? Olha que interessante. E onde o nível de energia e investimento vai ser maior, por exemplo, do que uma inovação operacional. Todas elas são importantes, mas você precisa dar o tempo de maturação de forma diferente e o investimento também. Perfeito. Aí, a partir dessa matriz, a gente fez uma ligação com a nossa estratégia ESG, que é Cidades Regenerativas 2030. Então, vamos falar um pouquinho disso aí. Mais para já, frente. já amarrando a inovação com ESG. De que forma as nossas iniciativas inovadoras sustentam a nossa estratégia ESG de longo prazo. E assim a gente vem trabalhando. Hoje ela está no nível corporativo, todas as áreas participam do Tegra Maker, são enquadradas nessa matriz e de alguma forma correlacionadas com as estratégias. Eu tenho observado várias das reuniões do programa de inovação são feitas aqui no CTE. A Estefânia já virou a nossa... Exatamente. A Estamos sempre aqui e as premiações, debates são feitos aqui no CTE. Muito legal essa matriz. E você comentou sobre ESG. É interessante a conversa aqui, como a gente vai amarrando as coisas. As coisas são produtividade, industrialização, inovação e a própria inovação calcada na estratégia ESG. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre qual é a visão e são as práticas ESG que você vem trabalhando na Tegra, seja no nível corporativo até chegar no chão de obra. A gente tem uma estratégia de longo prazo representada pela Mandala, com 3 fortes pilares. Então, a gente tem economia circular, que é fomentar a economia circular e investir em inovações que permitam fazer com que a economia circular se torne forte. A gente tem outra estratégia dentro da Mandala, que é a redução na emissão dos GHGs. Então, a gente pretende reduzir em 15% o escopo 3, que é o escopo dos nossos fornecedores, até 2030, e 50% o escopo 1 e 2, e as práticas de governança, sendo que no centro da Mandala estão as pessoas. Além de tudo isso, a gente quer influenciar 2 milhões de pessoas até 2030. Isso, top. Então, para materializar ali as nossas iniciativas de redução do escopo 3, a gente tem o Concreto Spectra, que foi uma iniciativa em parceria com o Votorantim. Perfeito. É um concreto que reduz 16% da redução de CO2. O concreto tem um módulo de elasticidade que performa muito bem, traço único, slump único, que torna os canteiros mais produtivos, e a gente também consegue reduzir, depende da altura da edificação, as taxas de aço em até 9%. Legal. Aí, indo para o aço também, a gente tem uma outra parceria, foi uma conversa que a gente teve em Minas Gerais com eles, que é a criação do aço que chama X-Carb. Com Arcelor, né? Com Arcelor, exatamente. Aço feito com 100% de sucata e matriz energética limpa, aí, com uma redução de até 60% das emissões de gás de efeito estufa. Legal. São 2 exemplos também, vieram daquela matriz do Tegra Maker, no quadrante inovações estratégicas. E do ponto de vista dos empreendimentos, das certificações, né? Vocês atuam como empreendedor Aqua, você quer comentar um pouquinho com as imagens? Sim, Bob, todos os nossos empreendimentos são certificados com selo Aqua, né? Lembrando que o selo Aqua aqui ele tem um forte viés na redução de consumo, redução de energia, água, etc. Então a gente é auditado em todas as fases, do pré-projeto, projeto e execução, né? E também tivemos uma iniciativa com o ED, no Gravura, exatamente. Eu vi no Gravura. Hoje a Tegra é uma empreendedora Aqua em todas as linhas que oferta. E aí no ED também vocês praticaram no Gravura? No Gravura. E com isso a gente conseguiu reduções de taxa dos financiamentos, tá? Também teve esse benefício importante quando a gente vai para a linha dos financiamentos à produção. E já tem os bancos, já tem exatamente. As linhas de financiamento que incentivam as práticas diferenciadas quando você ou é Aqua ou ED. E lá na ponta da obra? Lá na ponta da obra a gente tem uma série de iniciativas. Aí tem a foto do nosso ecotapume, um tapume feito com
garrafa PET, né? A gente consegue reaproveitar esse tapume, ele é bastante robusto, então termina uma obra, a gente envia esse tapume para uma outra obra. A gente tem todos os quesitos aqua aqui na prática, desde projeto até execução, você tem que cumprir, tá certo? Então você tem lá auditorias de pré-projeto, projeto e obra. Aí nós temos iniciativas importantes no quesito de pessoas, então canteiros humanizados. Então quando você vai num refeitório nosso, um refeitório lá que fornece o pão quente, você tem lá as mesas de recreação, pebolins, etc. Redes, puffs. Teve uma obra no Rio de Janeiro que a gente criou áreas de descanso, ao invés dos operários descansarem lá no papelão, descansam ali numa rede ou num puff. É um investimento pequeno com um grande poder de atração, na linha do que a gente estava falando, de atrair, de tornar mais sexy a nossa atividade, e iniciativas dessa ordem, além do nosso sistema de safety, etc., Bob. Legal. Me diga uma coisa, para quem quer entender de uma forma sistêmica as práticas SG, você tem um relatório, né, de sustentabilidade, perfeito. Relatório SG. Perfeito. A gente emite o relato integrado, um relatório integrado, está aí no QR Code, aí quem tiver a oportunidade de ler vai conhecer na íntegra o que a Tegra faz, os resultados com relação a tudo que eu comentei aqui, seja produtividade, seja redução ou emissão de GHGs, seja as iniciativas corporativas de governança, as iniciativas com relação ao social, e está tudo muito bem explicadinho aí no relato integrado. Muito legal. O que me impressiona fortemente é este raciocínio integrado que você faz e pratica. Meço produtividade, daí gero soluções industrializadas, que eu chamo de industrialização por componentes. Eu não preciso fazer tudo off-site, módulos tridimensionais. O banheiro pronto já é um módulo, né? Mas eu digo, você vai incrementalmente fazendo isso a partir de um dado objetivo, que é a produtividade, a medição. Exato, né? Bob. Aí você vem gerando soluções, aí você impulsiona a inovação, e a inovação sustenta a estratégia que empurra o SG. É exatamente isso. Então, essa construção dessa linha conectada, né, é que cria o diferencial. E, voltando à sua abordagem inicial, uma postura de ajudar o empreiteiro a aumentar a sua produtividade, não é? Exato. E fazer o desenvolvimento dos planos de carreira para a atratividade do jovem para a próxima geração. Perfeito, Bob. Gente, exatamente isso aqui é uma aula de engenharia, hein? Uma aula de engenharia, uma aula de boas práticas, de tudo que a gente vem conversando, só que estruturada com medições objetivas. Fabião, eu queria agora que você juntasse um pouco, né? Ali olhasse para aquela câmera que é sua, e você vai dar uma mensagem final para quem está nos assistindo, a partir da sua experiência, essa coisa fluida que você tem. Tá bom. Eu digo sempre assim, quando a gente ama o que faz, os resultados são incomensuráveis, né? E eu percebo que você ama o que você faz. Então eu queria que você mandasse uma mensagem amorosa para quem está nos assistindo. Não, eu acho que a mensagem maior, a gente está entrando num momento aqui de Brasil, principalmente no setor de construção, importante para quebrar alguns paradigmas e levar a nossa capacidade produtiva para um outro patamar. Seja ela por competição de mão de obra, seja por mercado, número de lançamentos, etc. e tal. No fim do dia, a convocação que eu faço, acho que nem é uma mensagem amorosa, é que a gente acredite na força que a gente tem de fazer essa mudança. Ela vai acontecer, já está acontecendo, passa por tudo isso que eu comentei junto com o Bob aqui. Eu acho que para os mais jovens, essa é uma profissão admirável, né? O Brasil é um país que tem tudo
tudo ainda para ser executado. Se não for no setor de real estate, a gente tem, quem tem dúvida vai andar ali na Marginal Tietê, que ainda é um rio infelizmente poluído, alguém vai ter que despoluir, alguém vai ter que prover energia, alguém vai ter que fazer as obras de infraestrutura necessárias, e eu acho que o momento é esse. A gente tem que acreditar no país, a gente tem que acreditar na nossa capacidade de inovar, de industrializar e de atrair profissionais para esse setor, que é um setor realmente muito importante e apaixonante. Esse é o meu recado. Muito bom. Que recado, hein? Grava, separa esse trechinho aí, grava e escuta todo dia para a gente realmente unir forças, tornar o setor mais atrativo e transformar esse país. Gente, estamos terminando aqui. Queria agradecer a quem está nos assistindo, agradecer ao Fábio pela presença. Foi fantástica a nossa conversa, extremamente orientadora para a gente poder caminhar e deixar um legado importante para o setor. Então, namastê, até a próxima, curtam o vídeo.